Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: perdoar para viver em paz, pois somente o amor de Deus pode nos acalmar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O perdão, ele é seguir em frente. Alguém pode ter feito algo para você, algo que te magoou, algo que te chateou, mas enquanto você não perdoar, você vai ficar aprisionado nesse dia ruim. É como se mesmo no presente, tudo estando bem, basta um pensamento para que tudo se modifique. Quando a gente pensa em algo do passado, a gente revive todas aquelas emoções negativas. Mas quando Jesus, Ele toca o nosso corpo, quando Ele nos ensina sobre a Sua palavra, quando o Espírito Santo nos dá sabedoria, nós começamos a pensar de uma forma diferente. Começamos a olhar para frente e querer caminhar, ao invés de olhar para trás e achar que alguém precisa pagar alguma coisa. Desfazer o mal não faz que o tempo que nós perdemos seja um desfeito. Talvez seja como um momento. Talvez seja aquela satisfação que daqui 10, 20 dias já nem mais lembrada. É como aquele presente ou aquele objeto que você quis tanto ter e depois que você conquistou, um tempo depois, já estava normal, já não tinha mais a graça. E quantas vezes nós não conhecemos pessoas assim? Ao primeiro instante parece que é a melhor pessoa do mundo, num segundo parece que não é tão bom assim. E assim nós vamos vivendo. Mas o perdão, ele só existe porque Deus assim nos ensina. Se fosse por nós mesmos, nós nunca iríamos utilizá-lo. Porque hoje, como nós temos o poder de controlar e gerenciar as pessoas que nós temos contatos pelo celular, a pessoa disse alguma coisa que eu não gosto, eu bloqueio, eu excluo, eu apago, eu oculto. Hoje é muito mais fácil, entre aspas, se esconder. Mas a questão toda é, e quando isso está dentro de você? E quando você não tem o controle dos teus pensamentos? Você acha que é quem que fica soprando no teu ouvido para te ver sofrer? Deus ou o diabo? Porque Deus, Ele quer que perdoe. Deus quer que nós sigamos em frente. Deus quer que você viva outras coisas. Talvez esse erro do passado não aconteceu além de que você pudesse perceber que sem Deus as nossas escolhas, elas são todas erradas. E quando você escolheu isso que te fez tanto mal, estava na presença de Deus? Às vezes, quando nós desejamos muito alguma coisa, nós pegamos a primeira coisa que o diabo coloca na frente e achamos que é uma bênção de Deus. Sem sabedoria, é difícil distinguir. Se fosse simples assim, uma questão de palavras simplesmente, Jesus ele não falaria na palavra sobre os falsos profetas. Se todo mundo que falasse Jesus fosse alguém que fosse digno de confiança, ele não estaria nos alertando que nós não devemos ouvir a palavra das pessoas, mas ver o comportamento que elas têm. Nega uma pessoa algo de interesse. Faz algo que alguém não espera e veja o quanto ela consegue te amar. Mesmo se a pessoa for o seu melhor amigo, alguém que participou da tua vida por diversas e diversas vezes. Um erro que comete, uma coisa que sai fora da tua régua, né? Das coisas que você gosta ou da forma que você acha, pronto. Fim da amizade. Subjugando tudo. Mas Deus, Ele não vive assim conosco. Eu posso ter cometido muitos erros. Eu posso ter vivido longe de Deus. Eu posso nem ter acreditado em Deus. Mas a questão toda é, todas as vezes que nós nos voltamos para Ele, que eu coloco meu pensamento no Senhor, que eu admito que sozinho não dá mais, que eu começo a confessar através da minha oração que a minha vida daquele jeito está insuportável. Deus, Ele nos perdoa. Porque
muito maior que o nosso passado é tudo que pode acontecer de bom ainda com o nosso presente. Enquanto o nosso coração pulsa, ainda existe esperança. Lá em Isaías 44, versículo 22, a palavra do Senhor lá diz assim: já perdoei as suas maldades e os seus pecados. Eles desaparecerão como desaparecerá a cerração. Volte para mim, pois eu sou o seu Salvador. Deus, ele não apenas desculpou, como ele nos perdoou os nossos pecados, as nossas faltas. O tempo que nós andamos longe dele. Pensa que você ama muito uma pessoa e essa pessoa ela insiste em ficar longe de você. Toda vez que você chega perto dela, ela se afasta. Eu acredito que deve ser o mesmo drama que, de repente, um filho que tem um pai ou uma mãe que rejeitou e ele quer ter uma relação com essas pessoas, porém ele se aproxima do pai e o pai não tem relação. É complicado, né? Quando um casamento ele é desfeito, porque parece que o filho, ele não é uma questão de amor, mas é uma questão de dinheiro, de pensão, né? Apenas dividir as contas, como se nada mais importasse. Só que Deus, ele não é esse tipo de relação que ele quer ter. Deus, ele não olha pra gente como um fardo, como aquele que só vem para trazer dor de cabeça. É curioso que a gente recebe diversas mensagens pelo WhatsApp e as pessoas, tem gente que agradece, tem gente que pede alguma coisa, uma oração ou outra, mas tem pessoas que dizem assim: poxa, é legal isso que vocês fazem, né? Porque ninguém quer saber do problema dos outros. E essa é a relação que o Senhor, ela quer ter conosco. Ele quer sim ouvir os nossos problemas, mas ele também quer dar uma solução para eles. Ele quer que nós sejamos além disso, que nós possamos aproveitar essa oportunidade de viver. Quantas pessoas não estão presas numa cama de hospital? Quantas pessoas já não nasceram com uma deficiência ou uma dificuldade? Que talvez você possa fazer todas as coisas que ela não possa, mas você não sabe o valor da sua vida. Quer saber o valor de uma coisa? Pergunta para aquele que não tem. Quer saber a realidade sobre uma coisa? Pergunta sobre aquele que tem. Então a gente transita sobre a imaginação e o ter, sobre o valorizar e o não, sobre a gratidão e a ingratidão. Mas o Senhor, quando Ele está perto de nós, Ele nos faz reconhecer. É como se Cristo fosse um espelho, onde eu posso me olhar sem as minhas mentiras, sem as minhas mágoas, sem as minhas desculpas. E aí eu vejo que eu não sou tão bom quanto eu penso. As coisas que eu faço não são tão boas quanto eu acho. Só que Ele olha para mim e diz: volte para mim, pois eu sou o seu Salvador. Não existe salvação em outro. Não existe outro Deus além do Senhor. Não existe outra vida além dessa. Talvez a tua esperança ela possa estar alocada em coisas desse mundo, como se o simples fato de um novo trabalho, um novo relacionamento, ter um filho, ter a cura ou ter alguém, pudesse levar a tua vida a um novo patamar. Mas quando eu olho para pessoas que têm tudo isso que talvez você esteja desejando, eu vejo que a vida dela também não é boa. Então a questão da felicidade ela não está ligada a o que eu tenho, mas a quem eu sou. Não está ligada ao que eu posso fazer, mas à relação que eu tenho com o Senhor. Quando a minha vida espiritual ela se torna tão importante quanto a minha vida carnal, a questão é que a espiritual começa a dominar a vida carnal. Enquanto a carnal só vive buscando coisas, aumentando a dose. Lembra, não sei se vocês já beberam alguma coisa, mas você tomava um copo e já ficava muito doido. Hoje talvez é 10, é 12, é 15. Tá normal, tá tudo bem. Olha como a gente vai aumentando a capacidade quanto mais nós insistimos. Mas vamos usar esse mesmo exemplo? E se fosse por algo ruim? Pela tristeza, pela dor, pela ansiedade. Chega um ponto que se torna insustentável. Quando a minha alma já não aguenta mais fazer regime, né? Regime espiritual.
Não tem oração, não tem louvor, não tem amor, não tem nada. E talvez o ponto crucial da sua vida que você viva tentando se afastar é aquilo. É a separação. Eu perdi alguém, ou alguém faleceu. Perdi meu emprego, perdi minha família. Me tornei usuário, dependente de alguma coisa. Sei lá, foi algum crime que eu cometi, algum erro. Eu não sei. Mas ainda que a sua vida não tivesse acontecido nada disso, você continuaria reclamando do mesmo jeito que antes você já reclamava. Agora você tem alguma coisa para colocar a culpa. Então vamos parar e pensar um pouco. Tá bom do jeito que tá? Se não tá bom, Deus está olhando para você e está dizendo, olha, já perdoei as suas maldades e os seus pecados. E eles, a partir desse instante, eles desaparecerão. Como a cerração. Quando a gente acorda que tá aquela neblina, daqui um pouco o sol vem e ela some, ela já não existe mais. Então se Deus ele está nos perdoando, por que eu insisto em levantar essa neblina? Por que eu insisto em fazer de conta que aquele caos permanece na minha vida, sendo que faz anos que aquilo aconteceu, já não existe mais. Não existe ex nada. Ninguém é ex de nada. Aquilo que acaba nunca existiu. Enquanto você continuar atrelando o teu presente ao teu passado, vai continuar isso. Jogando o tempo fora. Nós sabemos que a única certeza que nós temos é que vamos morrer. Que o tempo não volta. E que cada dia que passa é um passo que eu estou mais perto desse fim. E eu fico gastando tempo olhando para coisas que eu já vivi, por erros que eu cometi, em uma época da minha vida que eu não tinha sabedoria nenhuma. E aí eu fico tentando criar um mix daquela vida passada e dessa vida nova. Não tem sentido. Ou nós nos permitimos que o Senhor, Ele esclareça todas as coisas, que essa neblina, ela abaixe, e que eu, ao invés de olhar para trás, falo, poxa, eu vou caminhar para frente, vou buscar esse meu Salvador, vou voltar para Deus. Talvez você não esteja nem voltando, seja a primeira vez que você esteja indo. Porque quando a gente tem dúvida dentro do nosso coração, não posso dizer que eu acredito. Porque a fé, ela é a certeza. A dúvida é o próprio mal. Porque se eu peço algo para Deus, eu tenho que acreditar que Ele pode fazer. E aí, a partir do instante que eu paro de olhar para trás e perdoo, acontece algo divino dentro de mim, que somente o amor de Deus pode fazer, que é a cura. A cura da minha alma, a cura do meu espírito, a cura dos meus pensamentos. E aí eu começo a ficar tranquilo de uma forma que eu nunca fiquei. Só que essa tranquilidade não é simplesmente pelo perdão, mas é pela presença de Deus. Se eu não continuar clamando e chamando esse espírito para perto, esse perdão daqui a um pouco vai se tornar outra coisa. E a gente tem costume disso, de tirar um drama e colocar outro, de sair de um problema e entrar em outro. Parece que nós nunca conseguimos viver bem. Sempre testando, sempre querendo provar alguma coisa para alguém, sempre falando. E no final, o resultado das nossas ações nunca é bom. Às vezes você gosta de ficar sozinho, eu gosto também. Gosto das minhas coisas, gosto do meu canto, gosto muito da minha rotina. Normal. Só que a gente tem que entender se a nossa solidão ela é por medo de sofrer, por desilusão, por opção, ou porque eu ceifei todo mundo que tinha à minha volta e não sobrou mais ninguém. Tem coisas que são escolhas, tem coisas que são consequências. E essa é a diferença. Quando eu vivo algo por consequência, é diferente de viver algo por escolha. A palavra ela diz, olha, tem gente que não peca porque não tem oportunidade, porque na primeira oportunidade que tem, ele vai. E aí às vezes a gente nota que tem pessoas que têm comportamento que elas ficam buscando situações para justificar o pecado ou o erro, ou colocar a culpa. Aprende sempre uma coisa, é perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado, é dando que se recebe. Eu não vejo em nenhuma parte da palavra que é colocando a culpa ou tendo a razão que alguma coisa vai melhorar.
Agora, essa vida, se Deus não estiver junto, não pode dizer que está vivo. Ainda que você tenha todas as coisas, não adianta. Se você depende de algo para dormir, depende de algo para viver, ou depende de algo que não seja Deus para equilibrar a tua vida, pensa assim: eu vou tirar você da tua casa hoje. Tirei e levei para algum lugar. Você tem necessidade de levar alguma coisa, senão vai atrapalhar a tua vida naquele lugar? Aí que começa o ponto das coisas. Tudo aquilo que eu sou dependente, eu me torno escravo. E todas as vezes que eu não tenho a liberdade, eu preciso trabalhar nesse ponto com Deus, nessa relação. Porque eu nunca sei o dia de amanhã, e é muita falta de sabedoria eu deixar ligado a alguma coisa que pode me causar dependência. Lá em João 14, versículo 27, a palavra diz assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Quem está dando a paz para nós? Jesus. De quem que é a paz que Ele está dando? É a paz dele. Então a presença dele é necessária. Não dou como o mundo a dá. Sabe como? É até estranho. Às vezes a gente vê guerras e eles dizem que as guerras são para que tenham paz. Qual é o sentido disso? Eu tenho que atacar e destruir meu inimigo para que eu possa viver em paz. Jesus, ele dá um entendimento maior. Eu não preciso destruir os meus inimigos, eu tenho que orar por eles. Eu tenho que permitir que Deus me capacite a suportá-los e a ser mais fortes. Porque o inimigo se diz como se eu estivesse disputando algo com alguém e medindo forças. Ah, vamos disputar isso, o mais forte vence. Não, eu já venci. Cristo disse: tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Eu já venci. A nossa vitória, ela está garantida em Cristo. Mas a vitória, o que é? É um prêmio da loteria? A vitória é eu ganhar alguma coisa? É eu ficar com alguém? É o outro perder para que eu possa ganhar? Não. A nossa vitória está lá em cima. Volte para mim, pois eu sou o seu Salvador. Nós estamos aqui procurando salvação. Nós estamos aqui conquistando um direito de que, quando a única certeza que nós temos que nós vamos deixar essa vida acabar, nós temos a quem recorrer. Nós não vamos ficar desamparados. Nós não vamos para um lugar onde tem ranger de dentes. A gente começa a ler lá o Apocalipse e começa a ver sobre os últimos tempos e o fim das coisas, e os anjos, e as trombetas, e o dragão, e a marca da besta, e toda a destruição, e tudo aquilo que vai acontecer. Eu posso sentir medo? Não. Por quê? Porque eu confio naquele que eu acredito. Não perturbe o seu coração, nem tenham medo. Quando a gente relembra esse passado sem perdão, o que eu estou fazendo? Eu estou perturbando o meu coração. E o medo? Medo dos outros serem como ele foi, medo de acontecer a mesma coisa. Cara, cada pessoa é uma pessoa, não tem como eu colocar uma forma. Talvez tem características sim. Ele costumava beber demais, costumava falar palavrão, costumava ser agressivo, costumava não falar sobre Deus, não tinha uma vida religiosa, muito materialista. Cara, valores iguais tornam pessoas iguais. Então, fatalmente, vai mudar alguma coisa ou outra. E talvez você se atrai nisso. Principalmente mulheres. Elas têm uma necessidade de cuidar, elas nasceram para isso, para cuidar. Não é à toa que quando são mães, cuidam dos filhos, se entregam, se dedicam. Só que uma criança, entre aspas, adulta, problemática, você não vai salvar a vida dela. Nossos problemas começam quando nós não sabemos que temos uma vida espiritual. E aí vivemos pela carne, buscando prazeres. E somos treinados para isso enquanto homens. E não vai ser você que vai vir salvar a minha vida. Você não vai pegar um cara que está todo com a vida torta e achar que pela sua presença, né, porque você escolheu uma porcaria, que você vai dar um jeito. Não vai. Você vai criar um problema que você não tem. Depois, de repente, isso até te agride e faz coisas que você não merece. Sabe, tudo por quê? Porque você se colocou num lugar que não é seu. Você quer cuidar de alguém?
Se Deus Senhor tiver a graça de colocar alguma criança à tua custódia, você cuida. Pais são facilitadores, eles não são donos daquela vida. Meu pai e a minha mãe, eles facilitaram a minha vida. Cuidaram, colocaram tudo que era necessário, me ensinaram, me educaram. Só que as decisões são minhas. Você tem as suas escolhas, eles tiveram a deles. Eu tenho que sim respeitar, porque pai e mãe quer o bem nosso. Claro que nem todos, a gente não pode simplesmente colocar num bolo. Por quê? Porque ainda nós vivemos uma batalha espiritual, onde simplesmente porque alguém te gerou, ele tem a responsabilidade, ele não tem. Então pai e mãe é quem cuida, não é quem gera. Porque o amor, ele envolve cuidado. Só que independente de como essa sua vida humana começou, o Senhor, ele pode colocar tudo nos eixos. Quando a gente para de dar desculpa, quando a gente deixa essa neblina baixar, quando a gente olha no espelho de Jesus e se reconhece. E a gente vê e fala, poxa, essa não é a vida que eu sonhei pra mim. Acho que eu quero ser salvo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor, ele possa tirar toda essa maldade. Receba o perdão dos seus pecados. Permita que essa neblina, ela se abaixe. Fique com a paz do Senhor. É a paz que excede todo o entendimento. Para de se perturbar pensando em passado. E para de ter medo, porque se nós confiamos em Deus, nós vamos sentir coragem. Independente do que aconteça, nós vamos sentir coragem. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.